que eu estava para vir a esta igreja, mas aprove o Senhor preparar de eu vir nesta noite cultuar com nossos irmãos. Conheço o pastor Fernando de fato há longas datas e graças a Deus que o Senhor aqui preparou de eu estar cooperando com ele juntamente com a igreja. Agradeço desde já pela recepção carinhosa dispensada à minha vida. Gostaria de ler, sem perda de tempo, em Hebreus, capítulo de número 10, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 11 e 12. Hoje, culto de ceia do Senhor, e Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12. Diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez me coloco nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para edificar este povo, para alimentar o teu povo com a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. Dai-me a graça neste momento do ministério da palavra, em nome de Jesus, e usa-me com graça, com autoridade e ousadia para a glória do seu santo nome. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor que aqui estão nesta noite, nós vemos aqui nessa passagem bíblica aos Hebreus, a epístola aos Hebreus é uma epístola muito importante dentro das Escrituras, também chamada de epístola geral, uma delas, a qual nos fala sobre essa passagem bíblica. O autor aos Hebreus também não se conhece quem seria ele. Há muitas suposições de quem poderia ter escrito. Inclusive, há um tempo atrás saiu um livro pela editora Carisma que dizia a autoria ser de Lucas, autoria lucana para o livro aos Hebreus. Mas de fato não sabemos, mas uma coisa é sabido, que o autor aos Hebreus, ele era um especialista no Antigo Testamento, e mais precisamente no livro de Levítico, porque aqui boa parte, desde o capítulo 2, capítulo 3, até chegar aqui ao capítulo 10, o autor aos Hebreus, ele dá muita ênfase ao sistema que havia na época do Antigo Testamento, que era o sistema de sacrifício, dos sacrifícios de animais, para perdão, para purificação, até mesmo ali, que tudo isso, porém, ele vai chegar à conclusão que era a sombra das coisas futuras. Então ele conhecia muito bem, e a linguagem que ele usa na epístola aos Hebreus também é uma linguagem a qual é sabido entre os estudiosos, uma linguagem que não se encontra em outra parte do Novo Testamento, porque é um grego que ele utiliza aqui, que era bem mais erudito do que as demais epístolas do livro aqui do Novo Testamento. Então ele era uma pessoa muito entendida, muito culta, muito erudita, que o Espírito de Deus usou para escrever, mas também ele usava aqueles que não eram culto, erudito, como nós podemos ver o apóstolo Pedro, mas que Deus também usou e inspirou
e nisso se iguala a questão da inspiração. Mas o fato é que o livro de Hebreus, ele possui características próprias, e por isso aqui destaco algumas delas. E nessa passagem lida agora aos Hebreus, nós vemos aqui o autor enfatizando acerca da salvação, da redenção que hoje temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ora, se nós estamos aqui nesta noite, é porque um dia Jesus nos alcançou, é porque um dia Jesus nos salvou, é porque um dia Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque um dia a sua obra na cruz do Calvário foi eficaz para nos resgatar, para nos redimir da condenação eterna. E por isso aqui o autor aos Hebreus está enfatizando a obra expiatória. No Antigo Testamento era repetido várias vezes a questão do sacrifício, porque o homem pecava e voltava a cometer os seus erros, as suas transgressões, e precisava de ser purificado, e ali tinha que apresentar diante do sacerdote, de acordo com o sistema levítico, que é também chamado o código, aleluia, de conduta judaica, aleluia. E ele então tinha que apresentar o animal diante do sacerdote, colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal, como que uma transferência, aleluia, dos seus pecados para aquele animal, e o animal ser oferecido no lugar da pessoa que pecava. Porém, depois a pessoa voltava a praticar de novo, e sempre era repetido, ao ponto de que isso ia ficando entra anos e sai ano, e havia essa prática. Por quê? Porque era infindável, porque sempre o homem estava caindo, e o sacrifício então era imperfeito. O sacrifício na velha aliança, ela não era eficaz. Porém o Novo Testamento, aleluia, vai nos mostrar que agora na cruz do Calvário o sacrifício foi perfeito, o sacrifício foi eficaz, não sendo mais necessário a repetição do sacrifício. Ora, Jesus morreu há mais de 2000 anos, e veja se precisou dele morrer novamente. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela foi eficaz, e portanto não necessário repeti-lo novamente, porque a eficácia, a perfeição do sacrifício foi tremenda, e por isso não necessário mais se repetir. E era exatamente a razão aqui a qual nós lemos no versículo 11 e 12. O autor aos Hebreus está fazendo um contraste acerca da obra de redenção, que no Antigo Testamento, aleluia, não cobria propriamente o pecado, não cobria, não, aleluia, não retirava propriamente o pecado do ser humano, mas apontava para um sacrifício futuro. Por isso, a sombra das coisas futuras, que na teologia é chamada de tipo e antítipo. O que era o tipo? Era aquilo que prefigurava o que iria acontecer, e quando se cumpria, era chamada de antítipo, isto é, o cumprimento. E Jesus está sendo aqui o cumprimento na cruz do Calvário daquilo que o Antigo Testamento apontava. E agora chega o período neotestamentário, o Novo Testamento, e mostra que somente no Senhor Jesus se cumpriu aquilo que o Antigo Testamento. Por isso que o sistema de sacrifício de animais não cabia mais, morte dos animais para redenção, porque o
o sacrifício perfeito foi manifestado, Jesus Cristo, e por causa dele, eu e você somos alcançados, eu e você somos salvos, eu e você somos justificados pela fé na pessoa bendita de Jesus. Como é sabido, meus irmãos, as Escrituras, ela visa de Gênesis a Apocalipse, ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento, ao longo dos 27 livros do Novo Testamento, ao longo dos seus 1189 capítulos, 31.173 versículos que a Bíblia possui, visa destacar a figura central da Bíblia. Quem é a figura central da Bíblia? Jesus Cristo. Ele é a pessoa central das Escrituras. Tudo gira em torno dele, e é por causa dele. Ele é, sobretudo, a palavra, o verbo que encarnou, que se revelou, para que pudesse se cumprir o plano de redenção. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus apontava para a necessidade de redenção, porque o homem havia caído em Adão, lá em Gênesis no capítulo 3, e então desde então o pecado entrou no mundo, e com isso toda a raça humana caiu em Adão. Porém a palavra de Deus vai mostrar que nem tudo estava perdido, mas que havia um apontamento, que em Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho, porque ali fala da primeira vez em que o Senhor faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, isso já indicando a cruz do Calvário, e ao mesmo tempo indicando quem ia vencer, ou seja, Cristo venceria, como de fato venceu na cruz do Calvário. A morte na cruz do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo não foi algo assim para ruim, pelo contrário, foi para benefício, porque como diz o autor aos Hebreus, vai nos mostrar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi ao mesmo tempo uma oferta, como também um ofertante. Antigamente o sacerdote é que fazia a oferta, mas Jesus na cruz do Calvário, ele foi o próprio sacerdote e a própria oferta na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então nós vemos que Deus na eternidade, ele já tinha feito um plano de redenção, porque ele sabia que o homem cairia. Deus não foi pego de surpresa, como diz uma falsa teologia chamada teologia relacional, também chamado de teísmo aberto, que ensina que Deus foi pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia na eternidade que o homem cairia, mas que ele já tinha um plano de redenção, e esse plano se consumaria na cruz do Calvário por intermédio do seu Filho Jesus, e por isso e por causa dele é que hoje nós temos a salvação, nós temos o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Então o Senhor fez esse plano de redenção, em que envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, a Trindade estava presente nesse plano de redenção. E então no tempo, Deus fez com que Cristo viesse, encarnasse, aleluia, por meio, aleluia, de Maria, que gerou Jesus Cristo, homem, aleluia. Importante enfatizar, aleluia, gerou o nosso Senhor Jesus, e por causa, e com isso ele reuniu as condições para resgatar o homem, porque resgatar na cruz do Calvário não podia ser qualquer pessoa.
De acordo com o livro de Ruth, precisava haver 3 condições para que o homem pudesse ser resgatado na cruz do Calvário, assim, para que pudesse haver o resgate, o chamado parente remidor, como diria certo ensinador, professor de teologia, pastor Pereira, dizia, o nosso Goel, nosso parente remidor, tinha que reunir as condições. Primeiro, ele tinha que ser parente da pessoa a ser resgatado. Segundo, precisava ter condição de resgatar a pessoa que estava escravizada. E terceiro, ele precisava não ser escravo. E aí pergunta, quem reunia essa condição, no caso, para a salvação do ser humano? Ninguém até então. Por isso Jesus precisou vir a este mundo, para que pudesse, através de um nascimento diferente de todos nós aqui, porque todos nós aqui nascemos fruto de um relacionamento entre os nossos pais. Porém Jesus não, nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Com isso já não nasceu em pecado, não nasceu em pecado. Com isso já reunia a primeira condição. Segundo, a Bíblia diz que não foi com prata nem ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição havia recebido de nossos pais, ou seja, mas como de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, por meio do sangue de Jesus, um sangue puro, carmesim, nós fomos comprados na cruz do Calvário. Olha só, segundo, a segunda condição e a terceira condição, que ele tinha que ser parente do ser humano, aquele que precisava ser resgatado. E o que é que Jesus fez? Ao tornar-se, ao encarnar, ao tomar forma humana, deixar o seu trono de glória e vir a este mundo, ele se tornou o que? Homem. Portanto, reunia as 3 características para resgatar o ser humano, e é por causa dele que então nós somos hoje salvos, porque graças ao Senhor que se voluntariamente se ofereceu, isto é, não foi obrigado, mas voluntariamente, por bondade divina, uma bondade eterna, foi lá e nos salvou. Ai de nós se hoje o Senhor Jesus não tivesse vindo a este mundo, o que seria de nós? Nós estaríamos fadados à condenação eterna. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, manifestou a sua misericórdia, a sua bondade para conosco, ao dar Jesus Cristo na cruz do Calvário, para cumprir um plano de redenção perfeito, que há tempos ele tinha elegido na eternidade, e que no tempo ele efetua esta obra de redenção. Aí Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de Gálatas: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que pudesse resgatar. Eis aqui uma parcela daqueles que têm sido resgatados por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então o autor aos Hebreus estava fazendo aqui essa exposição, mostrando a obra de Jesus, que por causa deste sacrifício de Jesus, que não precisa mais ser repetido, o ser humano pudesse ter salvação. Isso que é uma bênção. Por isso que eu e você hoje temos esse direito, porque Jesus morrer na cruz do Calvário implicava perdão, implicava a culpa retirada, e implicava a gente ser aceito por Deus. Por que é que Deus nos aceita? Por causa de Jesus. Se tirar o Senhor Jesus, nós não seríamos aceitos, mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, e por recebermos o que Cristo fez na cruz, Deus aceita cada um de nós por causa de Jesus. Olha só a importância. É por isso que Jesus
vida, que ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque Jesus é o caminho, é o único, é o exclusivo. Então, por causa da obra dele na cruz do Calvário, uma obra expiatória. Aí você pergunta, mas irmão, o que é expiatória? A palavra expiatória vem de expiar. Na Bíblia, aleluia, no original hebraico, expiar significa cobrir, mas cobrir não no sentido que nós entendemos, que nem, por exemplo, essa mesa está coberta com a toalha, mas não é nesse sentido de esconder. O cobrir é no sentido de tirar, ou seja, de arrancar, de limpar. O que é que Jesus fez quando deu a sua vida na cruz do Calvário? Ele cobriu o que? No sentido de remover os pecados de todo aquele que viesse a crer em Jesus Cristo. É por isso que o nosso pecado, quando venhamos para Cristo em arrependimento e fé, somos perdoados, e portanto a culpa do pecado é removida, e você tem hoje liberdade. Por isso que cantamos: livre estou, por causa de Jesus, por causa da obra dele na cruz do Calvário. Oh maravilha! É por isso que eu e você somos salvos, libertos pelo sangue do Cordeiro. Isto é, ele cobre, e se ele cobre, remove. O sentido é de remover. Por isso que entender essa questão da doutrina da salvação é muito importante, porque quando falar em cobrir, a gente pensa logo na questão da língua portuguesa do nosso tempo, e no caso da Bíblia, cobrir tem um outro significado, de tirar, de remover, e não de esconder, porque quando você cobre, você esconde. Mas no caso da palavra de Deus, no caso da língua hebraica, do sistema, aleluia, da palavra de Deus, era remover, era tirar. Isto é, e com isso dava a oportunidade do ser humano ser perdoado, receber o perdão. Então hoje eu e você somos perdoados em Cristo Jesus, e quando aceito isso, meus amados irmãos, é importante que se diga que a palavra de Deus nos declara acerca da justificação pela fé. Por que é que nós somos salvos? Por causa da justificação pela fé. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não são capazes de salvar o ser humano. Há quem acha que fazendo bem, fazendo bondade, pode lhe trazer salvação, sendo bonzinho, não fazendo mal a ninguém. Isso é importante, mas para a salvação não salva, porque se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. O que o ser humano precisa, aleluia, é ser justificado pela fé. A salvação dele deve estar ancorada em Jesus Cristo pela fé. Isto é, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a obra dele redentora, expiatória, aleluia, de perdão, ser aceito por nós, recebido por nós, aleluia, pela fé, e com isso se arrependendo daquela velha vida que outrora nós levávamos. Então por isso alcançamos pela fé a salvação das nossas almas. Veja, o que nos tirou de outrora lá do mundo não foi a palavra de Deus, o fato de entender pelo Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o fato do que? De nós entendermos que pela fé eu preciso me arrepender, e me arrependendo eu venho a Cristo pela fé, e com isso largo a velha vida de outrora, e então sirvo ao Senhor e ando na presença dele, justificado pela fé. Por isso que a palavra de Deus nos mostra, mas tudo mediante
o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que a morte de Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, se torna um divisor de águas. Isso mesmo, se torna um divisor de águas, porque antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, estávamos sem qualquer chance de salvação, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, nos abriu a porta da salvação, e por isso nós temos entrada a esta graça. E é por isso que depois lá no versículo 19 ele vai dizer que nós temos intrepidez, ousadia para entrar na presença de Deus. Outrora nós não tínhamos esta liberdade, mas uma vez salvo, nós temos liberdade de estar na presença de Deus, de o servir. E eis a razão nesta noite de nós estarmos aqui, para a glória de Deus, para o servir, porque um dia Jesus salvou, um dia Jesus nos escreveu o nosso nome no livro da vida, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ontem mesmo, 5 de julho, fez 26 anos que aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Quando entreguei a minha vida, ainda na adolescência, para Jesus Cristo, entendendo que a minha alma carecia de salvação, assim semelhantemente na vida dos irmãos. Então, por quê? Porque nós entendemos a necessidade da salvação, e somente em Jesus é possível. E todos nós aqui fomos salvos em Jesus, e por Jesus continuamos caminhando, e hoje se alimentando do corpo e do sangue do Senhor, para que continuemos a ter o quê? Parte com Ele, como Ele disse lá no Evangelho de João: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte com Ele, ao passo que quem não come, quem não bebe do seu sangue, ou seja, aqui dos dois elementos aqui simbolizado ou representado, nunca entenda, meus irmãos, como literal, porque literal seria um falso ensino da doutrina da transubstanciação, que é uma doutrina católica que não tem nada a ver com a Bíblia, e sim é um simbolismo, uma representação, que é o que Jesus nos mostra, e que até os judeus não entenderam na época. Achava que Jesus estava usando como diria o pastor Cruvinel, uma antropofagia, que era o que Jesus estaria ensinando como que um ato de comer carne humana. Antropos, homem, do grego, fagia vem de fagós, comer. Então comer carne humana, e eles ficaram horrorizados, e Jesus não estava falando nesse sentido, mas no sentido simbólico, no sentido representativo, e eles não entenderam. Então, ou seja, mas Jesus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, lá no Evangelho de João capítulo 6, naquele extenso capítulo, vai destacar isso, a partir dali do versículo 30 a seguir, 40, capítulo 6, versículo 40 a seguir, vai destacar essa passagem. Por quê? Então, nesta noite, nós temos hoje a oportunidade de relembrar, a cada vez que participamos do corpo e do sangue do Senhor, deste sacrifício que Ele deu a vida dele em resgate de nossas vidas. E por isso devemos valorizar, tanto que é uma das duas ordenanças principais deixada por Jesus, a ceia do Senhor. A primeira é o batismo nas águas, e a segunda é a ceia do Senhor. É claro, meus irmãos, que por outro lado nós temos que participar, como diria o servo de Deus, autor da Bíblia de Estudo, MacArthur, pastor John MacArthur, um teólogo reformado. Ele vai destacar o seguinte, num comentário da ceia, que a necessidade de participar, porém, com a vida em santidade, porque a mesma Bíblia que manda que quem não participa do corpo e do sangue não está tendo parte com Jesus,
Por outro lado, eu não posso participar de qualquer jeito, tenho que participar com a vida diante de Deus, ou seja, uma vida santificada. Para quê? Para que eu também não me torne réu na participação não correta da ceia. Então, tem todo esse cuidado, mas uma vez que somos servos do Senhor, nós sabemos hoje que participar do corpo e do sangue do Senhor é um alimento para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque é a vida de Cristo fluindo em nossa vida espiritual, para que continuemos a marchar na presença do Senhor. É símbolo da comunhão, é símbolo da bênção de Deus, é símbolo da gratidão a Deus pela rica salvação, tão grande salvação, que diga-se de passagem, o autor aos Hebreus fala, logo no começo da epístola aos Hebreus, como não nos atentaremos nós para a tão grande salvação, ou seja, a salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus, é uma salvação grande, é uma salvação rica, aleluia, cheia do simbolismo das bênçãos espirituais que o Senhor tem alcançado as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar, aleluia, atento à palavra de Deus, guardando isso em nossos corações, ainda mais nos nossos dias hoje, que vivemos em uma época de apostasia espiritual, de afastamento da presença de Deus. Todavia nós precisamos permanecer. E como vamos permanecer? Se alimentando do corpo e do sangue do Senhor, se alimentando da palavra de Deus nesta noite, através desta exposição, para que possamos prosseguir o nosso jornalhar até chegar às mansões celestiais, até que venha se cumprir de uma vez por toda lá no céu a ceia, a qual o Senhor vai servir a mim e a você. Por isso precisamos permanecer em Jesus, porque permanecendo em Jesus, permanecemos salvos, permanecemos debaixo da graça dele, graça esta salvadora, graça essa não merecida, mas que o Senhor, por misericórdia, deu a nós, e assim agradeço a oportunidade que me fora confiada.